Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo uma excelente, abençoada segunda-feira para você. Uma semana regada de muitas bênçãos. E o Devocional Diário com Jesus traz mais uma meditação. Hoje, todas as segundas, na verdade, nós trazemos aqui no Devocional o dia do discipulado, onde nós damos continuidade aos ensinamentos, aprendendo com o Evangelho de Cristo, com a Palavra de Deus, a trilhar essa jornada, a focar no alvo que é Jesus e a viver conforme a vontade de Deus na nossa vida. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E a Palavra nos instrui a nos deixarmos ser transformados, renovados por meio da Palavra de Deus. Mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver. E é isso que o novo nascimento opera, realiza na vida de todos aqueles que dizem sim para Jesus todos os dias. Nós trazemos o discipulado para nos ajudar a caminhar nessa jornada. São etapas, são processos que nós passamos. Na semana passada, no discipulado, nós trouxemos o novo nascimento, a renovação espiritual que se dá por meio do sacrifício de Jesus. É somente por meio dele que nós podemos viver essa nova vida, uma vida de comunhão com Deus, de relacionamento com o Pai, de reconstrução, porque uma vez que nós fomos separados de Deus por meio de Cristo, do sacrifício dele na cruz, por mim e por você, nós somos resgatados. O nosso relacionamento com Deus, ele é restaurado e assim nós podemos estar conectados com o céu. E como isso é maravilhoso. Às vezes nós não entendemos por que muitas pessoas passam tantas dificuldades nessa vida, sofrem tanto. Meus amados e minhas amadas, Deus tem o melhor para cada um de nós, mas nós precisamos nos deixar ser revestidos pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que gera em nós, que opera em nós a transformação. Quando nós dizemos sim para Jesus, Deus muda a nossa direção, porque nós estávamos vivendo de uma forma contrária ao que Deus tinha para nós. Nós não estávamos no caminho certo, mas agora em Cristo nós estamos caminhando com direção no alvo, focados no alvo que é Jesus, em direção para uma nova vida, a vida eterna, que não é nesta terra, mas junto com o Pai. E foi para isso que Jesus veio, para nos dar essa oportunidade, esse acesso de vivermos essa nova vida. E nós iniciamos aqui. Então essa jornada, esses desafios, eles precisam ser superados e vencidos. E nós começamos a superar, nós iniciamos essa nova jornada aqui do lado de dentro. Quando nós permitimos sermos revestidos com essa nova natureza que Cristo trouxe para nós, nós começamos a viver uma nova vida. Glória a Deus por isso. E é sobre isso que nós vamos dar continuidade hoje. Na palavra de Deus, em Efésios capítulo 4, versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. A verdade nos liberta, a verdade nos instrui, ela nos traz a única e absoluta verdade. E aqui o apóstolo Paulo, ele nos instrui a deixar o antigo, a abandonarmos a antiga, a velha natureza que existia em nós. Os velhos comportamentos, a velha maneira de pensar, os pensamentos antigos, deixar ele para trás e nos abrirmos, deixar a nossa mente aberta para que Cristo venha nos revestir do seu conhecimento, da sua sabedoria, dando-nos entendimento. E nós só conseguimos isso por meio da palavra de Deus, que é a verdade,
que nos alimenta. Se nós nascemos de novo, se nós nascemos espiritualmente, para entender e compreender das coisas do céu, das coisas de Deus, nós precisamos deixar que o Senhor renova a nossa mentalidade. Existe uma transformação muito profunda na vida daqueles que dizem sim para Jesus. É o que nós chamamos de metanoia. É transformação da nossa mente. É mudança da forma de pensar, de comportamento, de hábitos, para seguirmos o modelo de Cristo, o modelo que o Senhor nos deixou nessa terra. E Ele nos instrui, a partir do versículo 25, a deixar de lado a velha natureza, a deixar que o Espírito renove os nossos pensamentos e atitudes, a nos revestirmos do novo, abandonar a mentira e dizer somente a verdade ao próximo. Ele nos instrui também a deixar a ira para trás, a não deixar a raiva, a ira, o rancor nos controlar, a termos o domínio próprio, a deixarmos ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Assim nós vamos ter uma vida de paz, de alegria, de amor. Nós vamos sentir verdadeiramente Cristo em nós e sermos transformados para essa nova vida em abundância. Glória a Deus. Ele diz no versículo 27, não deem lugar ao diabo, fecha a porta para o diabo, foge das tentações desse mundo, foge das coisas enganosas, do mal que procedem da velha natureza e do pecado. Ele diz aqui, aquele que roubava não rouba mais. E no versículo 30, ele nos exorta a não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Então essa jornada, essa nova caminhada que nós alcançamos somente por meio de Cristo, que nós temos a oportunidade de trilhar somente por meio de Cristo, ela é uma preparação para quando o dia chegar, o dia que Jesus vir buscar a sua igreja, nós estejamos preparados, porque quem estiver preparado irá com ele, mas quem não tiver vai passar por um momento, uma tribulação nesta terra. Eu sei que é forte falarmos sobre isso, algumas pessoas até evitam falar sobre isso, mas é importante. Nós precisamos conhecer a verdade. Deus deixou tudo escrito na Bíblia Sagrada. Esse livro, essa Bíblia, ela é poderosa, ela é revestida de poder, porque Deus fala conosco, Ele nos transforma. A sua palavra, ela entra, ela penetra no nosso coração e ela nos transforma. Ela nos liberta, é ela que nos leva a Cristo e a conhecer verdadeiramente a verdade. Glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe, que esta semana você continue trilhando essa jornada, continue conosco para juntos meditarmos na palavra. E eu te convido, a partir de amanhã, nós vamos passar essa nova série desta semana. Nós vamos fazer 3 lives ao vivo para finalizar o mês de outubro, e nós vamos falar sobre o relacionamento interpessoal, que é muito importante nós aprendermos a lidar com as pessoas, a ter um relacionamento saudável com elas, e através da palavra nós vamos trazer essas instruções. Então amanhã, às 7 da manhã, nós vamos estar aqui online, ao vivo, para juntos meditarmos na palavra de Deus, tá? Essa vai ser uma jornada de lives que nós vamos fazer. Serão 3 dias experimentais. Eu fiquei um pouco nervosa naquela live que eu fiz, mas é assim mesmo. A gente tem que se propor a viver os novos desafios, a sair da nossa zona de conforto, e é sobre isso que nós vamos falar nesses 3 dias. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que essa semana continue sendo muito abençoada. Que a renovação espiritual ela seja
operada e realizada na tua vida, porque o Espírito Santo, ele está aqui dentro de nós, ele está aí dentro de vocês. Compartilha, venha para o Instagram, para a nossa live, que vai ser por aqui pelo Instagram que nós vamos fazer. Você que está no YouTube, no Trends, no Facebook, seja muito bem-vindo e nós estaremos aqui trilhando essa nova jornada de superação junto com vocês. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?